Então, recapitulando aí rapidinho, só uns segundinhos, eu coloquei esse exercíciozinho aqui na última aula e vou resolver ele com calma agora, tá? Dos dois carros se deslocando, chamei o carinha de trás aqui de A, arbitrariamente, está com 90 km por hora. Já vi que tem unidades diferentes aí. O outro está com 72 e a distância entre eles é 500. Ele quer o tempo de encontro e a distância percorrida. A praga nem para perguntar a distância. Ele não quer posição, não, né? Ele não quer posição. Ele quer distância percorrida. Gostei, maldade da pergunta. Ele não quer posição. Ótimo. A distância entre os carros é de 500 metros e eu peguei um referencial aqui a zero. Ok? Ok. Beleza. Então vamos colocar todo mundo em metros por segundo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a velocidade do carinha A, que são 90 quilômetros por hora. Por favor, me interrompa sempre que necessário. Se tiver alguma dúvida, e vou dividir isso aí. Vou dividir isso aí por 3,6. Beleza? Então a velocidade do carinha A é 25 metros por segundo. Certo? Certo. Certo. E o carinha B, eu vou pegar os 72 km por hora e vou dividir isso aí também por 3,6 e vou achar a velocidade do carinha B 20 metros por segundo. Mais essa seria 36, mais 36, mas não é 36, escorrendo é só 18. Fechou. Conferir a de cima é 25 mesmo. Então tá aí. Já tem agora todo mundo com as velocidades nas unidades corretas. 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Vamos ver, caneta. Tá acabando. E a outro 20. Fechou. Então vou aplicar a equação horária para cada um. Eu coloquei então quem vai ser a posição inicial do carinha A. Vou fazer de conta que o carinha A está na posição. Ah, botar um referencial aqui atrás, não sei se é uma boa ideia, não. Posso colocar o referencial no próprio carro A, hein? É mais fácil, né? Mais fácil eu colocar o referencial no carro A. Então vamos fazer o seguinte: o referencial vai ser o próprio carro A, tá certo? Então, o carro A que está no zero, tá? Esse cara, o carinha A aqui, vamos escrever. O carinha A aqui é o meu referencial. Eu vou considerar ele na posição zero, que eu acho mais fácil, e o outro está na posição o quê? Ele está 500 metros à frente. Então eu considero o outro na posição 500. Mais fácil do que criar um referencial aqui, tá? Vamos pensar direitinho aí então. Vou montar a equação horária para o carinha A e vou montar a equação horária para o carinha B. Se alguém tiver alguma dúvida aí ainda, vai tirar agora, quer ver? Posição final do carinha A, não sei. A inicial, eu estou colocando ele como referencial. Então ele está na posição zero. Está indo todo mundo para a direita. Velocidade dele 25. Estou jogando na fórmulazinha aqui. Vezes o tempo. Que tempo? Não sei. Não sei. Faço nem ideia. Tá? Então o máximo que eu posso fazer nessa equaçãozinha aqui é ficar agarrado aqui, ó. Posição final dele depende, por isso que chama equação horária, né? Está dependendo do tempo. E o carinha B? Por referência, eu joguei ele no referência. Ele está a 500 metros de distância do zero, que é o carinha de trás. Então ele está a 500 metros de distância. Mais porque está indo para a direita. Tá ok? Deixa eu conferir se não tem ninguém esperando aqui. A velocidade dele é 20 vezes o tempo. Né? Vezes o tempo. Então, vezes o tempo. Então quer dizer que o máximo que eu posso resumir isso aqui é nada, né? Não dá para resumir não. A posição final do carinha B é igual a 500 mais 20t. Ele quer, eu sei que ele está querendo o tempo e sei que ele está querendo a distância percorrida, mas obviamente que se eu não descobrir quem que é a posição final dele, né? Eu não consigo deduzir absolutamente nada. E ele quer do cara de trás.
aproveitar e falo de todo mundo. Vou comparar as duas distâncias, né? A posição, perdão, não é distância não. Eu estou comparando as posições finais. Obviamente que um belo encontro, né? Eles estarão no mesmo lugar lá, posições finais. Ótimo, então vamos lá? Carinha A, 25T. Do outro lado, 500 mais 20T. Resolvendo essas continhas aí, passo o 20 para cá com sinal negativo, fica o 500 para o outro lado, vai dar 5T, tempo pra caramba, em 500. Então o tempo... Carlos, Oi, amigão. eu fiquei confuso quanto à conversão dos 72 quilômetros por hora, que você Vamos colocou voltar 500 mais 20t. Eu não 500, entendi a parte do dos 500. 500. Que eu sei que é 500 metros ali da separação, mas eu não entendi por que que você colocou ali. Muito bem, muito bem. Eu assumi, tá? Assumi. Tanto que eu comecei a fazer até diferente, depois eu vi que seria mais fácil eu falar que o cara A, como se ele estivesse partindo da origem do movimento. Então eu Ok. considerei ele na origem, ou seja, ele vai ser o zero. E eu vou falar que o outro, como o outro está a 500 metros de distância, eu vou falar assim, então tá. Então se esse cara A aqui é zero, então o da frente aqui, ele está na posição 500, então. Ah, E ok, vou então. encontrar, sei lá na onde, cá na frente. Ok. Concorda? Por isso que eu Concordo, ok. joguei posição inicial do carinha B. Considerei 500. Porque ele está 500 a mais do que o A que eu considerei origem. Né? Considerei ele saindo da origem aqui. Ó. Considerei ele como referencial. Certo? Se eu fosse pegar um outro referencial, acho que ia complicar mais. Eu ia pegar um referencial aonde aqui? A 100 metros de todo mundo. Eu resolvi pegar ele mesmo como referencial. Então ele ficou como se ele estivesse partindo do 500, mais a velocidade dele que é 20, né? 72 aqui eu transformei 20. Aí fechou. Tranquilo? Dúvida? Deu certo aí? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Aí, nisso, eu comparei as duas posições, igualei as duas posições aqui e saí desenvolvendo esse negócio todo aqui. Então, chegou no final aqui, eu tenho 500 dividido por 5. 100 segundos, tá certo? Tem uma pessoa aí super animada, né? Segunda-feira, sexto horário, tá até cantando. Meu sonho era ser animado assim. Então tá aqui, fechou. Tempo igual a... Já matei a letra A aqui, ó. 100 segundos, tá? Agora eu preciso descobrir qual que é a distância percorrida. Eu uso a equação que eu quiser, tá? Eu sempre pego aqui a que eu pego como referência, que eu acho que fica mais fácil, tá? Eu acho que fica mais fácil pegar o A. Então, porque o A já está no zero. Então, se eu quero saber... E ele já me pediu o carro de trás, né? Qual é a distância percorrida pelo carro de trás? Então, eu vou pegar o carro de trás. Vou pegar aqui o carro de trás, que é o A. Aí vai ficar a distância do carinha A. Posição final dele, perdão. 25 vezes 100. Posição final de A é 2.500 metros. Ele foi até camarada, sabe por quê? Ele falou, perguntou qual que foi o cara de trás. Como eu fui lá e considerei ele como sendo origem, considerei ele sendo a origem do movimento, a posição final dele vai dar cá na frente, ó, né? No 200 e no 2.500, perdão, 2.500. Então vai coincidir que a quantidade que o carinha A andou, a distância percorrida por ele, será os 2.500 metros. Por que, galera, que será os dois? Porque eu considerei ele saindo do zero. Se a posição final dele é cá na frente aqui, na posição 2.500, então ele andou os 2.500, certo? Ele andou os 2.500, ótimo. Ele andou os 2.500, coincidiu com a posição final dele. Se, em vez de perguntar o carinha de trás,
Ah, e o cara da frente? E o carinha B? Bem, eu considerei ele na posição 500. Ele mesmo, o carinha de trás, então vai andar pouco. Ele vai andar só, ele vai pular do 500 aqui. Ele vai pular do 500 por 2.500. O carinha de trás, só 2.000 metros. Mais o de trás, o da frente, que perdão, o carinha B. Né, o carinha B. Mas o daqui de trás, não. Vai coincidir que ele vai andar exatamente os 2.500. Completamente. Beleza? Beleza? E eu tô, coitado, o João ficou esperando aqui. Tranquilos? Dúvidas? Eu não entendi muito bem, Qual não. parte? Qual parte? Eu volto lá numa boa. Qual parte? Qual parte? Ó, eu entendi até que você achou o tempo, e pá, mas depois eu fiquei com dúvida. Garrou aqui o tempo. Até o tempo todo Aham. mundo entendeu? Que eu vou apagar o quadro até o tempo, todo mundo entendeu, né? Bem, depois que eu calculei o tempo, tá? Então foi isso que eu fiz, deixa eu apagar então. Depois que eu calculei o tempo, galera, o que eu fiz? Eu calculei o tempo igualando essas duas distâncias aqui, ó. Igualando as duas aqui, ó. Falando que a posição que eles vão encontrar, que é aqui na frente, ó, que eles vão encontrar em algum lugar lá na frente. Beleza. Aí vão encontrar em algum lugar lá na frente. Aí eu achei que vão levar 100 segundos para isso. Quando eu comparei as duas equações aqui, eu cheguei a essa conclusão. Agora eu escolho uma delas. Como ele pediu para qual é a distância percorrida pelo carro de trás. Então deixa eu tentar melhorar isso aqui, né? Tentar limpar aqui mais ou menos o que eu fiz. Eu fiz exatamente o que? Eu joguei o carinha A, vou colocar só aqui, tá? Vou poupá-los do meu desenho de carro. Então eu coloquei o carro A aqui, considerando que ele estava no zero. O carinha B, eu taquei ele aqui na frente, considerando que ele estivesse na posição 500. Carlos, por que você fez isso? Ó, eu preciso, na hora de jogar na equação horária, saber quem que é a posição final, quem que é a inicial, e eu tenho que pegar alguma coisa como referencial. Senão eu vou ficar sem referência para jogar na fórmula. E aí eu sei que eles vão encontrar em algum lugar aqui na frente, ó. O A vai encontrar com o B aqui na frente. Que posição é essa, tá? Aí para descobrir isso, como ele já perguntou o cara de trás, eu fui lá e peguei a fórmula dele, a posição horária dele. Aí eu peguei o carinha A, ele era 25 vezes o tempo. O tempo é 100. Levou 100 segundos para encontrar. Então deu 2.500 metros. Então quer dizer que o encontro entre os dois carros, ou seja, a posição de encontro, a posição final, né, deles, que são iguais, deu exatamente 2.500 metros. Certo? 2.500 metros. Então, o carinha A, como eu considerei ele, quer saber distância, eu sei, quer saber distância. Mas como eu considerei considerei que ele estava no zero, vai coincidir que o tanto, a posição final dele é o tanto que ele andou, porque saiu do zero. Agora, se fosse o caso de perguntar, vou pegar aqui cor, meu Deus, perguntar, ah, mas e se fosse o carinha B, quanto que ele andou? O carinha B não andou mesmo tanto do A, porque o B já estava, arbitrariamente, eu considerei, já estava 500 metros na frente do A. Então, se eu perguntasse qual é a distância, né, a distância, vou fazer um quadrinho aqui, a distância percorrida pelo cara A é a distância 2.500 metros. A distância percorrida por B, eu sei que não perguntou, mas só para a gente destacar, foi quanto? Ah, foi só 2.000. Ele andou só 2.000
porque ele já estava a 500 metros de distância, à frente, né? À frente, certo? Então quem perguntou aí? Davi, Davi. E aí, deu certo agora? Melhorou um pouco aí? deu certo. Melhorou. Essa é a forma que eu encontrei mais fácil de considerar alguém como sendo nosso referencial. Carlos, Oi. se eu fazer exatamente o que está escrito aí na sua tela na prova, você iria considerar a questão? Bem, a sua pergunta é uma pergunta muito complexa. Vacalhada assim, depois que eu já expliquei, já risquei tudo, ou usar esse raciocínio aqui? Se você usar esse Usar esse raciocínio raciocínio aqui, com todos os rabiscos aí nessa tela. perfeito. Os rabiscos tá complicado, né? Porque depois que você pega isso aqui do jeito que tá aqui, assim, meu Deus, tá difícil. Se eu boiei no início e não interrompi a aula, depois fica mais difícil de entender, né? Por questão de espaço aqui não deu para organizar bonitinho. Mas o raciocínio tá é isso aqui. Parece meu caderno do nono ano. Isso aqui tá beleza. Agora, opa, destrava aí, coisa. Se eu for pensar num raciocínio, em raciocínio, Davi, beleza, né, Davi? Que eu vou passar para frente aqui. Num raciocíniozinho que ajuda também a entender o que eu fiz, o que eu acabei de fazer. Mas usando um raciocínio, perdão, caiu uma coisa aqui. Um raciocínio usando, sumiu a caneta aqui. Um raciocínio usando velocidade relativa. A velocidade relativa, ela força mais o raciocínio da gente. Por quê? Você pode, além de considerar que alguém está saindo do zero e o outro está saindo da posição 500, a gente costuma considerar que um está como se um estivesse parado e o outro andando com quanto a mais. Bem, nós chegamos à conclusão, fizemos a continha lá, que esse aqui, não precisa fazer de novo, que esse aqui, transformando 90 para metros por segundo, dá isso aqui, transformando 72 para metros por segundo, dá isso aqui. Beleza, beleza. Vamos pensar em velocidade relativa. O que significa velocidade relativa? O que um tem em relação ao outro. E como eles estão na mesma direção e sentido aqui, eu vou chamar esse cara de A, eu vou chamar esse cara de B também do mesmo jeito. Eu faço uma velocidade menos a outra. Por quê? É como se eu tivesse, como se, tá? Aquela regrinha que você colocou que sentidos iguais subtrai sentidos opostos adiciona. Exatamente. É como se eu estivesse considerando esse cara como estando com velocidade zero. Esse, esse valor que eu encontro aqui, ó, de velocidade relativa, que é não pode dar negativo aqui não, tá? Velocidade de A menos B, não sei porque que eu inverti a ordem aqui, eu fiquei com medo de dar negativo, não prestei atenção. A velocidade de A menos B, tá? Eu vou ter que interpretar se isso aqui ficar dando negativo, só isso. Então, carinha A menos o B, quando eu faço isso aqui e acho uma velocidade de 5, significa que a velocidade de um em relação ao outro é 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? E isso significa o que em física? É como se eu estivesse falando com você que velocidade do da frente é zero. E como se eu estivesse falando que o de trás tem uma velocidade de 5. Vou colocar relativo, de 5. Vai dar na mesma? Vai, porque graças a esses 5 a mais que ele tem, ele vai alcançar o da frente. Então você descobre que a distância que existe entre eles é uma distância de 500 metros. Se eu não percorrer essa distância, eu não encontro o outro, né? E que a velocidade de um em relação ao outro é de 5. Então, quando você usa a fórmula de velocidade é igual a distância sobre tempo, cada um vai me falar aí depois o que acha. Se acha mais fácil resolver assim ou do jeito anterior. Eu acho que do jeito anterior, você montar as equações e igualar é meio receita de bolo, tá? Não tá errado. É meio receita de bolo, por exemplo.
faz assim, faz esse passo, faz o passo, pega, passo um, equação horária do carinha A. Passo 2, equação horária do carinha B. Passo 3, igualar as duas. Passo 4, achei o tempo. Quinto passo, substituo em uma das fórmulas. E sexto, olha o que ele está me perguntando lá para me entender direito, né? E não confundir posição final com deslocamento e com distância percorrida. Aqui, usa um pouco mais de raciocínio, porém, a tela está mais limpa, né? Eu faço poucos cálculos, tá? Então, ao fazer isso aqui, ó, eu uso a velocidade relativa, a distância entre eles e acho aquele mesmo 100 lá, ó. Então eu acabei de descobrir que o tempo que eles vão gastar para encontrar é um tempo de 100 segundos, certo? 100 segundos. Ok? Achei o tempo de 100 segundos. Usando o quê? Usando a velocidade relativa juntamente com a distância existente entre eles, tá? Parte cinemática é assim mesmo. Tem hora que fica quase que uma aula para resolver um exercício só. Mas é melhor entender isso aqui com calma, tá? Que depois você mata qualquer exercício. Beleza. Respondi a primeira, respondi a primeira. Tempo 100 segundos. Responder a segunda perguntinha. Distância percorrida pelo carro de trás. Ótimo. Qual que é a distância que ele vai percorrer até alcançar o da frente? Vixe, ele vai levar 100 segundos para encontrar o da frente. Então o que você faz? Usa a equação de velocidade. Você vai lá, usa só para ele. O carinha A tem uma velocidade de 25. Qual é a distância que ele vai andar? Se ele ficar tanto tempo andando. Quanto tempo? 100. Então a velocidade dele é 25. Qual que é a distância que ele vai andar? Não sei, é o que está perguntando na B. Opa, na letra B, né? Mas o carrinho é A. Quanto tempo que ele gastou para encontrar com o da frente? 100. Multiplicou cruzado. Distância do carinha A, 100 vezes 25, 2.500 metros. 2.500 metros. Essa é a distância percorrida pelo carro de trás. Beleza? Aqui eu tenho que calcular a velocidade relativa quando eles estão se aproximando. Eu vou subtrair. Calculei velocidade relativa, eu tenho que calcular o tempo. Depois que eu calcular o tempo, eu aplico a fórmula de velocidade para um dos carros, dependendo do que está perguntando. Beleza? Fica mais limpo, porque você pensa mais do que escreve. Perceberam a diferença dos dois métodos? Esse aqui você pensa mais do que escreve. O outro eu escrevo mais do que eu penso. Que eu encho isso aqui de conta. Calculando a distância de um, calculando a distância do dois. Depois eu levo a internet para você lá. Calculando a internet. Perdão. Calculando a distância de cada um, igualando, achando o tempo, substituindo. Então aqui a tela fica mais limpa. E aí? Vocês. Quem prefere resolver do outro jeito e quem achou melhor esse aqui? Esse daí eu acho que é mais difícil de errar. Tem menos etapas aí, sei lá. Menos, a receita é mais simples. Só que tenha uma consciência que esse aqui você raciocina mais do que o outro, né? O outro você tem que ficar ali seguindo aquela, mas é uma forma bacana de resolver também, tá? Depois eu vou colocar se fosse em sentido contrário, né? A única coisa que ia mudar era o sinal da velocidade, só. Em vez de subtrair, você ia somar, o resto é igual. Pronto. Beleza? Tranquilos? Então, assim, para ter certeza absoluta, fechar com chave de ouro. Não chega a fechar, não, né? Não, talvez. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um exercício de gráfico, que eu não expliquei gráfico ainda, não expliquei gráfico, não expliquei gráfico, não expliquei gráfico. Eu tenho esse aqui, que é um exercíciozinho semelhante àquele primeiro. A gente já fez esse. Ah, já fez isso, ótimo. Então vamos para os gráficos. Mas para ir para os gráficos, eu tenho que explicar a teoria dos gráficos. Vou pular para o meu simuladorzinho aqui, tá certo? Só para explicar um pouquinho da teoria. Eu vou começar primeiro com análises, aí vocês até viram lá, eu passei alguns exercícios de gráfico, vocês vão ver já que é próximo que eu vou resolver na próxima aula.
Então aqui seria, vou colocar esse cara aqui na posição. Eu quero aproveitar a reta toda aqui, ó, e quero discutir os três tipos de gráficos: posição, velocidade e aceleração, tá? Vou colocar esse cara aqui na posição, no endereço -10. Observe que ele está na origem do movimento, nem esquerda nem direita. Aí eu só cliquei aqui, -10. Tá certo? Foi lá ele pro -10. Eu quero aproveitar melhor a reta aqui para ele ir andando aqui, tá? Vou colocar uma velocidade inicial de 2. 2. E aceleração, por enquanto, eu não estou lidando com aceleração. É um movimento uniforme, sem aceleração, sem variação da velocidade. Se eu coloquei que é 2 a vida toda. Tá? E eu vou entender os gráficos. As fórmulas eu já estudei. Até agora eu não trabalhei nenhuma fórmula de segundo grau, concorda? Então eu devo esperar para o gráfico de cima e o gráfico de baixo retas. Então vou disparar isso aqui, deixar o cara andar. Então a posição dele está mudando em relação ao tempo. É uma reta que ele está formando aqui com o tempo. Minha velocidade constante, né? Minha velocidade constante, só melhorar a escala aqui um tiquinho. Minha velocidade constante, em torno de 2. Aceleração não tem, está em cima da reta aqui, ó, no zero. Ó. Melhorar a escala para você ver aqui. Vou estourar a escala. Então não tem aceleração, por isso que não tem variação de velocidade. Antes dele bater na parede, eu vou pará-lo. Tá? Só para o gráfico não cair de uma vez aqui, tá? Aí, porque se bater na parede aqui, ele vai parar, a velocidade dele vai zerar instantaneamente, né? Então tá aí. Olha o que eu formei. Eu saí da posição -10, cheguei praticamente na posição 10. Posição inicial, -10. Posição final, 10. Velocidade, 2 metros por segundo. Aí eu pergunto, e aí, galera? Qual foi a distância percorrida, hein? 20 metros? 20 metros. Dá para calcular essa distância baseado no gráfico de velocidade? Não sei dizer. Dá. Boa pergunta, né? Ótimo. Eu acho que se você tem. é, Se você começa no -10 e separa, e separa 10 segundos depois, Isso. andando a Vamos 2 arredondar. metros, eu acho Ótimo. que dá pra saber que você andou 20 metros. Exatamente. E se você calcular a área disso aqui, vou borriscar isso lá, tá? Se a gente calcular, é lógico que aqui a gente faria de cabeça, não precisa desse esforço, né? Mas, se não fosse tão fácil de perceber o raciocínio, e eu tivesse que fazer conta, tá? Eu faria isso aqui, ó. Aí na próxima aula a gente formaliza melhor isso aí. Minha canetinha já desligou aqui. Beleza? Então, olha só. Primeiro que o gráfico de cima, ele dá informações diferentes do que o gráfico de baixo. Só de olhar para onde que ele saiu, como vocês mesmos disseram aí, é onde que ele parou, que eu vou arredondar, tá? Deu para perceber que, bem, posição inicial dele, -10, só para mostrar que ele está à esquerda. Posição final, 10, para falar que ele está à direita. Distância percorrida, 20, que eu tenho que considerar os dois trechos. Deslocamento, se alguém perguntasse, né? Também é 20. Também é 20. Ele estava aqui, pulou para cá, deslocou 20 também. Beleza. Velocidade constante o tempo todo. Se eu for calcular usando esse gráfico aqui. Não, deixa eu colocar aqui. Esse gráfico, calcular, poderia jogar na fórmula. Vamos jogar na fórmula como fizeram aí, velocidade. Foi o que vocês disseram. Quero calcular a distância. Tá fácil, Carlos. Ele fez. Até regra de 3 eu poderia fazer. Foram 2 metros em 1 segundo. Em 10 segundos foram 20. Né? Mas se jogasse na fórmulazinha aqui, você ia achar, obviamente, isso. Né? Achar a distância dele aí. Com 10 você acharia a distância percorrida de 20 metros. Ou calcular essa área aqui, ó. Você calcular essa área toda desse trecho aqui, que é um retângulozão comprido aqui, ó, até chegar no 10,
né, que é esse ponto aqui, calcular essa área aqui, ó. Como é que seria essa área? Base vezes altura, que é um retângulo só. Então seria a base toda aqui, que é 10, vezes a altura, que é, não dá para ver aqui, mas dá para ver aqui, ó, que é 2. Então, a área, consequentemente, a distância percorrida seria 20. Aqui eu não tenho informação nenhuma por enquanto, né? Mas aí, aqui, eu olho, eu observo quanto o gráfico é inclinado. O que me interessa aqui são as informações que eu tiro do gráfico olhando para o gráfico e a inclinação. Ok? Inclinação. E aqui a área. A área do gráfico de velocidade é importante. Por quê? Porque a área é base vezes altura. Esqueci. Caso falou, já era meio-dia 47. Estava com fome. Velocidade em função do tempo, que é em segundo. Se eu tiver com dúvida, bem, fazer base vezes altura é multiplicar um pelo outro. Então é multiplicar segundo vezes metros por segundo. O gráfico não é de velocidade por tempo. Se eu multiplicar isso aqui, ó, segundo vezes metro dividido por segundo, o que sobrou? Metro. Ou seja, o que eu vou achar? Distância. Distância. Beleza? Tranquilos? Então, o mais importante desses dois gráficos aqui, porque esse aqui não me interessa por enquanto, é justamente inclinação e área, tá? Aí eu voltando rapidinho lá pro meu simulador, voltaram pro simulador? Menos de um minuto. Menos de um minuto. Aí o que eu vou fazer? Volta todo mundo pra cá rapidinho, que aí vai me cortar, mas vocês vão ver aí a mensagem. Volta, cara. Voltou. Aí eu vou botar uma velocidade 3 vezes maior. Tá certo? Só que antes, eu tenho que limpar, né, cara? Sacanagem. Ah, beleza. Aí eu vou mandar. Vai mudar totalmente a inclinação. Ah, essa reta aqui, ó, tá bem mais inclinada. Tá certo? Bem mais inclinada. E ele deve ter travado aqui, que ele esqueceu de... né? Ah, tá. É a escala que tava ruim. Ah lá. Então, limpando aí. Colocando ele na posição menos 10, trazendo ele de volta. E colocando a velocidade de 6. Vou limpar, cara. Então tá aqui. Menos 10. Velocidade 6. Aí vou mandar ele andar. Quando ele começa a andar... Não dei velocidade pra ele, né? Dei, né? Mas aí travou. Quando eu mando ele andar... Olha lá, ele já vai bem mais rápido, obviamente, vai gastar metade do... Metade não, um terço do tempo, né? E a reta já está bem mais inclinada. Opa, quase chegou, chegou. Bem mais inclinada, né? Pena que não dá para ir colocando outra reta aqui junto com essa daí, tá? Mas a área ficou bem menor, ele já encerrou aqui em quase um terço e aumentou a inclinação aqui. Então quem tem que guardar dessas questões aí é o que? Inclinação, tá? E área. Aí vocês observaram que aqui no simulador eu fiz uma área menor e a reta ficou mais inclinada aqui, certo? Então dá para brincar um pouco aí, tá ok? Aqui colocar uma velocidade 4, né? Você já percebe que, olha só, deu uma queda, lógico aqui, né? Mas aí já dá para comparar, olha, vai dar para comparar a inclinação, tá certo? Já dá para comparar a inclinação. Então vou dar uma exageradazinha aqui, quer ver? Parou. Vou colocar ele aqui de volta na posição 10. Né? É bom que vai comparando vou colocar uma velocidade bem baixa aqui para ficar bem diferente. E vou mandar ele andar. Esses pontos aqui, ó, de verde, gente, que eu não vou considerar, é os pontos que ele bate, que tem uma mudança brusca, tá vendo? Que aqui, ó, ele tinha uma velocidade no início de 6, caiu para 4, agora caiu para 1. Olha a inclinação da reta aqui que deu, ó. Aqui está bem mais inclinada, aqui diminuiu a inclinação. E aqui, então, a inclinação está bem pequenininha. Vai demorar a chegar lá do outro lado, tá certo? Porque não existe aceleração. Então dá para brincar um pouquinho aí. E dá para começar a construir a ideia de gráfico, certo? Dá para começar a construir a ideia de gráfico. Tranquilos? E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Só que na próxima aula vamos resolver um pouco mais de exercício.
né? Mas trabalhar um pouquinho a ideia de movimento uniforme. Tranquilo? Se a próxima aula forem duas, dá pra gente já entrar no movimento variado, mas ninguém tá com pressa não. Vamos resolver uns exercícios aí, fixar um pouco o conteúdo. Beleza? Oração.